Com você de volta e ao vivo. Agora são 11 horas e 7 minutos. Fique com a gente até o meio-dia. Hoje eu recebo aqui a coordenadora do Centro de Ações Preventivas da Paz de Limeira, a Luciana. É um prazer te receber aqui, viu? Beijo. Tudo bem. Seguinte, a Luciana, há muitos anos já, ela coordena uma campanha de prevenção ao uso de álcool durante a gestação. E a gente vai explicar aqui ao longo da conversa por que isso é tão importante. E é importante mesmo. E se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto, a Luciana trabalha há muito tempo na PAI, todo mundo conhece e sabe do trabalho de referência que a PAI desenvolve. Se você tiver alguma dúvida em relação não só à campanha, mas também ao trabalho da instituição, ao período de formação dos bebês, né? A Luciana pode nos ajudar com isso. Falando nisso, antes da gente começar esse assunto, eu separei um vídeo muito interessante que mostra de maneira bem resumida, durante 13 minutos, a formação dos bebês. E eu acho que é muito ilustrativo para o papo que a gente vai ter aqui. Então, esse vídeo vai ficar rodando aqui na nossa janela e você, de alguma forma, vai ser tocado por isso, eu tenho certeza. Luciana, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Imagina, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho o que nós temos estudado, temos visto no dia a dia. Muito bem. Durante esse mês de maio, então, essa campanha, né, de prevenção ao uso de álcool é intensificada, mas não custa nada reforçar que essas informações valem para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Durante o ano inteiro a gente trabalha com isso, mas é nesse mês que a gente dá um start maior para poder estar disseminando essa informação, que é o que a gente quer. Por que é uma preocupação da PAI prevenir o uso de álcool durante a gestação? Porque a PAI trabalha com a prevenção da deficiência intelectual. E o álcool, quando ele é ingerido durante o período da gestação, ele causa uma síndrome, ele pode causar uma síndrome que leva à deficiência intelectual. Né? Uma das causas de deficiência intelectual que é possível de ser prevenida, existem infinitas causas de deficiência. Muitas são acidentes genéticos que a gente não tem como evitar, não tem como prevenir. A SAF, que é a Síndrome Alcoólica Fetal, tem como prevenir, né? Basta a mulher não consumir o álcool durante a gestação. Então, a prevenção da deficiência é um carro-chefe da PAI, né? E trabalhando nessa linha da prevenção é que a gente montou essa campanha aí já há alguns anos. Eu acho que deve ser uma grande dúvida das pessoas em relação à quantidade e tentam até amenizar essa questão quando falam disso. Mas foi só um golinho ou foi numa data muito especial que eu tomei um pouco de bebida alcoólica, enfim. É zero, Luciana, ou existe uma medida tolerável de consumo de álcool? Não existe uma dose segura, né? Então não dá como a gente assegurar que determinada dose vai isentar você de qualquer prejuízo para o seu bebê. Então a orientação, a recomendação médica que os estudos mostram é que nenhuma dose de nenhum tipo de bebida, nem a mais destilada, aquela que é diluída no leite condensado com uma frutinha que a gente acha que acaba ficando mais leve. Se tem alguma dosagem de álcool, deve ser evitada completamente, em qualquer período gestacional. Você falou agora há pouco, né, de todo o processo de gestação, dos 9 meses de gestação. Então, é durante os 9 meses de gestação. Eu quero acreditar, pelo senso comum, não sei se isso está correto ou não, de que nos primeiros meses seria ainda mais grave, digamos assim. Mas a mulher, muitas vezes, ela não sabe que ela engravidou. E pode ser que ela consuma álcool na vida dela, enfim. É a realidade da vida de grande parte das pessoas. Nesse caso, pode ser tarde demais? Qual que é a orientação? O que ela pode fazer? A recomendação é uma gravidez planejada, que aí você consegue, né? Se você está tentando, então, engravidar, você já se abstém ao álcool durante essa tentativa. Mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria das mulheres. Infelizmente, quando você viu, a gravidez já está lá. E aí já passou um mês, você está de 4 semanas, de 8 semanas. A recomendação é assim, ó, dali para frente não tem mais como voltar atrás, né? Então, dali para frente, parar por completo, né, a ingestão, o consumo do álcool e ficar atenta aí, fazer um pré-natal com acompanhamento regular
os exames que são indicados de rotina de um bom pré-natal e no nascimento dessa criança acompanhar, né, o desenvolvimento, acompanhar a saúde dela, para que em qualquer sinal, menor por menor que seja, essa mãe possa estar procurando aí um acompanhamento, uma avaliação, estar conversando com profissionais da área da saúde, para que então os encaminhamentos possam ser feitos caso esse consumo feito no início da gestação já tenha tido algum impacto mais grave para esse bebê. A gente está acompanhando aqui na tela, Luciana, todos os momentos, né, nesse vídeo que é realmente impressionante. Depois você pode procurar na internet ou rever de alguma forma. Mas assim, todos os momentos da gestação, o passo a passo de como esse bebê se desenvolve ao longo dos 9 meses. Por que é tão importante prestar atenção nisso? No sentido de que o que esse bebê já pode ter de problema se essa mãe consumir álcool enquanto ele está ainda dentro da barriga? O bebê ele vai se estruturando, então nos primeiros meses ou no primeiro trimestre existe aquela formação do bebê. Que lógico que é fundamental, porque ali é onde as estruturas vão estar se formando. No entanto, a partir do primeiro trimestre, no decorrer da gestação, ele continua em formação não no sentido tão estrutural, mas no sentido das conexões, das sinapses. Então, muitas vezes, se o consumo do álcool não acontece no primeiro trimestre, mas acontece mais para frente, pode ser que não tenha afetado uma estrutura mais física, no sentido de faltou um pedacinho, né? Mas no funcionamento, no desenvolvimento, onde uma sinapse vai se conectar a outra e vai conseguir formar novas conexões. Então, por isso que a orientação é que não seja consumido em nenhum período, porque embora a estrutura, né, de formação seja no início, ela continua, né, até o final da gestação. E a gente sabe que ainda tem sistemas que mesmo pós-gestação ele ainda vai se aprimorar. Né? Sistema visual, por exemplo, a gente sabe que logo que o bebê nasce, ele ainda vai algumas semanas para que esse sistema esteja bem completinho. Então, é fundamental mesmo a abstinência durante todo o período da gestação. E falando em APAE, Luciana, é comum das pessoas relacionarem, né, o nome da entidade com a síndrome de Down. Isso não significa que a mãe que consumiu álcool vai ter um bebê com síndrome de Down, as coisas não estão relacionadas. Não existe uma relação. Isso é importante porque talvez seja uma das síndromes mais conhecidas, né? Que a população tenha mais familiaridade, porque hoje é uma síndrome que está mais na mídia, né? E que tem uma incidência muito grande diante de outras síndromes genéticas. A síndrome de Down não tem nenhuma relação com o consumo do álcool. Ela é um acidente genético, onde na hora da concepção, um dos cromossomos ele vem a mais. No caso da trissomia do cromossomo 21, em vez de ter o parzinho, eu tenho um a mais. Então, é um acidente que pode acontecer com qualquer um de nós, você consumindo ou não o álcool. A situação importante, né, na conexão dessas duas síndromes, digamos assim, a síndrome de Down, ela pode ser considerada inevitável, é um acidente. Já a síndrome alcoólica fetal, ela é completamente evitável. Prevenível. Esse é o ponto-chave. E aí eu consigo fazer a prevenção de fato. Sim. Aí eu consigo fazer a prevenção. Quais são as características da síndrome alcoólica essa fetal? Criança que vai ter essa síndrome, qual é a característica que ela vai nascer? Tá. Até antes de falar da síndrome, né? O consumo do álcool ele pode levar ao parto prematuro, a dificuldade no crescimento, inclusive fetal, por isso a importância de um pré-natal, porque durante a gestação você já pode perceber que esse feto não está crescendo na medida que ele deveria, de acordo com a idade gestacional. Então, abortos, microcefalia e aí pensando na SAF, né, essa criança diagnosticada. Algumas características faciais típicas, então a gente fala que é um fenótipo bem característico da SAF, que é diferente da criança que tem a síndrome de Down. A microcefalia, baixa estatura, dificuldade no crescimento e alterações no sistema nervoso central. No bebê já é possível perceber isso? É mais fácil até você perceber no bebê do que depois de uma idade mais avançada. É mais fácil até. E aí algumas características que nos casos mais graves pode estar vindo junto, como problemas cardíacos, problemas renais, problemas visuais, auditivos, lógico que em situações até muito mais graves.
Mas essas são características. No entanto, vamos pensar assim, por que algumas crianças nascem com todas essas de uma forma muito significativa e outras, de repente, vão nascer e lá na frente você vai perceber um déficit de atenção, um problema de aprendizagem, dificuldade para se alfabetizar. Na idade adulta, eles estão relacionando 95% dos casos de crianças que têm esse histórico de álcool na gestação com problemas legais e de saúde mental, psiquiátricos. Então, a correlação que é feita é de que quanto maior o uso, quanto maior o período de consumo, metabolismo materno, genética do bebê, então são fatores que se associam e essa conexão de fatores é que vai determinar a gravidade dos sintomas da criança que nasce com o álcool. O problema é que a gente não consegue determinar, e mensurar a proporção disso em cada caso. Por isso que não existe uma dose segura, não existe um período seguro. E só para reforçar essa situação, isso é irreversível. É irreversível. Óbvio que quanto mais cedo eu fizer um diagnóstico, então vamos pensar aí, nós estamos falando para uma comunidade. Se eu sei que eu acompanho, eu sou um profissional da saúde, eu estou numa comunidade religiosa, num grupo de apoio, e eu sei que tem uma mulher que consome o álcool durante a gestação e tem dificuldade para parar com isso. O meu papel é, assim que essa criança nasce, se eu não consigo evitar o consumo pela mãe, é encaminhar essa criança para um diagnóstico precoce. Com a estimulação precoce, a gente tenta minimizar, lógico que os efeitos relacionados ao fenótipo facial, à microcefalia, ao peso, é difícil da gente conseguir modificar. Isso é algo que vai caminhar com a criança. Mas no que diz respeito a desenvolvimento infantil, a deficiência intelectual, a alfabetização, memória, aprendizagem, linguagem, essas características a gente com a estimulação precoce consegue melhorar, consegue desenvolver para garantir uma qualidade de vida melhor possível para essa criança, uma vez que a deficiência intelectual e a SAF eu não consigo reverter, mas eu posso melhorar a condição de desenvolvimento dessa criança. A gente está falando aqui, Luciane, imagina, com um público que talvez pode, por desatenção, cometer falhas, que é consumir um pouco de álcool durante a gestação, mas a gente sabe que existe uma parcela da população que é doente, que é alcoólatra. Tem problemas e que tem um mesmo. problema realmente muito grave em relação ao álcool. Nesse caso, como que é feito? Porque assim, como se prevenir alguém que por acidente engravidou, tem um problema, uma doença relativa ao álcool? Nesse caso, ela vai precisar de apoio muito maior. E a gente encaminhar, nós temos grupos de apoio no município, Limeira tem aí os grupos que auxiliam. Isso tem na região toda, no país todo? Como é que funciona? Ou depende da cidade? Como que as pessoas se organizam em relação a isso? Com relação a grupos de apoio, essas campanhas? Sim. Okay. Óbvio que cidadezinhas muito pequenas, talvez não exista a quantidade e uma coisa tão organizada quanto cidades maiores, mas aqui em Limeira a gente tem alguns grupos. Eu não tenho aqui para passar, mas de repente problema. A gente consegue fazer esse levantamento se alguém de casa quiser pedir uma orientação, um encaminhamento. Comunidades religiosas trabalham também muito ricamente com esse tipo de situação. E profissionais, médicos, os psiquiatras, os neurologistas são especialistas que podem ajudar a família e essa pessoa a estar tentando fazer um acompanhamento no sentido de garantir uma gravidez com um consumo menor possível do álcool. Eu volto a dizer, a recomendação é a abstinência total. Por isso que uma gravidez planejada é a mais indicada. Porque se a pessoa já sabe que ela faz esse consumo, que ela tem dificuldade para parar com o álcool, ela vai tentar buscar ajuda antes da gravidez acontecer. Em acontecendo, eu acho que a ajuda tem que ser buscada com mais rapidez possível e aí a gente também tem que enfatizar aqui o apoio familiar. A ajuda profissional é fundamental, mas o apoio familiar nesse sentido, até para que essa pessoa se fortaleça no sentido de buscar uma ajuda, é de fundamental importância. Muito bem. A gente vai fazer um intervalo aqui na RF com você. Na volta, a gente fala mais sobre esse assunto e vai descobrir também, então, qual é o trabalho que é feito na APAE para cuidar dessas crianças, para estimular essas crianças, para desenvolver essas crianças. A gente volta já, não saia daí.